Eu queria ler em Mateus com vocês, Mateus 26, a partir do versículo 31. Eu vou falar da história, vou me apegar a esse princípio que Jesus declarou. Então, Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Por que Jesus falou isso? Porque está escrito. Os homens tinham que se escandalizar com Jesus. Os discípulos se escandalizariam com Jesus. Por quê? Era palavra. E o texto diz: porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. A palavra. Mas depois da minha ressurreição, também segue a palavra: irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro, vamos colocar que Pedro resistiu a Jesus. Porque Jesus determinou, falou algo que era verdadeiro, e Pedro retrucou. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? Amém, assim seja. Vou continuar lendo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Outras traduções falam angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa palavra de Jesus, esse convite de Jesus, esse apelo de Jesus tem me chamado a atenção. Por quê? Por que Jesus pediria aos discípulos para vigiar com ele? De que Jesus está falando a ponto de falar, pô, vigia comigo? Porque essa palavra, inclusive, é muito comum no meio de nós, né? No meio da igreja. Pô, vigia varão. Talvez o Leandrinho tenha escutado isso algumas vezes, né? Dos discipuladores. Vigia, filho. Vigia. Mas aqui Jesus está chamando os discípulos, separou 3, que eram aquele que a gente sabe mais chegado, falou assim: ó, estou angustiado até a morte. Vigia comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós fazer o quê? Vigiar comigo? Aí Jesus traz um ensino. E aí eu fico assim, muito impressionado com o cuidado, com o zelo de Jesus. Que nessa hora, ainda que angustiado, segundo ele, angustiado até a morte, teve um desejo de cumprir ainda, de seguir cumprindo aquilo que ele foi chamado para fazer. Foi pastorear. Jesus era pastor, era profeta, apóstolo. Jesus era tudo que o homem precisa acerca de um ministério, está contido em Jesus. Mas aí ele diz assim, ó, vigiai, de novo. Vigiai e orai. Estava questionando outro dia alguns irmãos acerca do, né, qual seria a ordem? Orar ou vigiar? Bom, não, eu creio que não é por acaso está escrito vigiar. Ele diz assim, ó, vigiai e depois orar. Não adianta eu somente orar se eu não tenho uma postura, segundo o que ele vai dizer aqui, de estar vigiando.
A palavra fala sobre, né, que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. A sentinela é necessária, mas tudo vem do Senhor. Vigiai e orai, para quê? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Por que o Senhor recomendou vigiar? Eu creio que, de fato, o nosso espírito está pronto. Por quê? Nós fomos criados para isso. Fomos criados para o Senhor. O anseio do nosso coração, o anseio que está no coração do homem, a necessidade que está no coração do homem, quem é? É pelo Senhor. Essa identificação, essa necessidade que às vezes o homem vai até buscar em outros lugares, em outros deuses, está estabelecido na vida do homem. Ele até faz caminhos tentando alcançar o Senhor, mas o nosso anseio, o nosso espírito está para quem? Está para Deus, está para o Senhor, está para Jesus. E então, do que o Senhor está falando? Vigiar de quê? Eu digo vigiar da nossa vontade, daquilo que concorre com a vontade de Deus, daquilo que está proposto também, ou que se propõe a nós. O Senhor tem uma vontade soberana, estabelecida sobre a vida de todos nós. Mas a nossa guerra é em fazer aquilo que a gente quer. E fazendo o que a gente quer, a gente toma caminhos terríveis, que nos leva à queda, à ruína, a prejuízos e alguns sem retorno. Eu queria falar para vocês o que a minha Bíblia diz a respeito de vigiar, naquela tradução que você já conhece, né? Aquela Bíblia que tem um dicionário Strong. Diz assim: vigiar. Tomar cuidado para que por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Quando eu li isso aqui, amados, assim, eu fiquei assustado. Me impressionou. Por quê? Como que uma negligência pode gerar um prejuízo tão grande, uma falta tão grande? E assim, é uma coisa que você não pode fugir de alguma forma. É algo que pode bater na tua porta, é algo que pode estar no teu coração, é algo que pode estar em você nesse momento. Ou comigo. Eu posso, em algum momento, negligenciar e me tornar uma pessoa indolente. Porque negligência, o que é negligência? Vou ler segundo a tradução. É um comportamento passivo, falta de cuidado ou aplicação numa determinada tarefa. Eu posso ser negligente numa... Vou pegar a carona aqui com o Leandrinho, de novo. Numa espera. Posso ser negligente numa decisão, quando não sujeito, não me submeto. Negligência. E, assim, de uma forma automática, eu lembrei de uma situação, de um episódio, na verdade, de uma parábola que Jesus conta. Está em Mateus também, 25. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram tomadas de sono. Importante falar. Indolência fala a respeito de estar intimamente ligado ao sono. A
uma morosidade, a um cansaço que não te deixa, quando você decide fazer, na verdade, aquilo que, mais uma vez, está proposto. E talvez alguns de nós aqui tenham assim, lutado para sair da cama, para estar aqui. Alguns, eu creio que foram vencidos pela indolência, pelo sono, por algo que é proposto e a gente se entrega. Eu creio, infelizmente. Voltando para Mateus 25. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai-o. Aqui uma outra reflexão. 10 virgens. Quem são as virgens? Fala, amado. Pode falar com segurança. A igreja. Olha para o lado aí. Quem são as virgens? Eu e você. Nós somos as virgens. A parábola fala de que todas eram o quê? Virgens. Todas tinham azeite? Tinham. Pensa que se o noivo chegasse naquela hora, antes delas dormirem, encontraria todas com o quê? Com as suas lâmpadas. O azeite, elas tinham, as prudentes tinham como reserva. E aí eu fico pensando na negligência que pode ter acontecido na vida dessas virgens. Aconteceu na vida do meu irmão, da minha irmã. Que negligência é essa? Será que era um pecado que impediria, ou foi mentira, adultério, fornicação? Os pecados que a gente nomeia que nos chama atenção, mexe com a gente, que a gente nos escandaliza. Ou foi algo que eu e você, nós podemos incorrer nesse erro? Negligência, para mim, o que levou elas se tornarem nécias. E aí o suficiente para acontecer, conforme nós lemos aqui na tradução dessa palavra. Vigiar. Por quê? Porque por negligência, indolência, alguma calamidade destrutiva, repentina, te faça vítima. Eu fico pensando, assim, na situação. Imagina, teu irmão, olha para o lado, de verdade, olha para o lado. Imagina que você, não vou nem dizer quem você existe aí do teu lado, um negligente e outro prudente. Mas é teu irmão, você anda com ele, se relaciona, às vezes faz parte do teu grupo caseiro, né? Ministra, às vezes, canções, reparte contigo, e chega um determinado momento que essa pessoa, ela, como foi ali, o azeite está acabando, a lâmpada está se apagando, e aí essa pessoa que você olhou aí vira para o teu lado e fala assim: cara, minha lâmpada está apagando. Reparte aí, me dá um pouco. Como é que fica? Diz que as 5 virgens prudentes disseram o quê? Não. Disseram não. Por isso eram prudentes, se tornaram prudentes. Disseram não. A
para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante do que vem de comprar, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com elas bodas, e fechou-se a porta. O que seria apercebido? Uma pessoa apercebida. Vigilante, alerta, pronta. Eu lembro que essa palavra pronta me remete a um tempo de quartel. Falava de prontidão. Quando havia alguma necessidade fora, né, do quartel, que envolvia povo, ou qualquer uma outra necessidade que requeria o exército, normalmente algumas companhias, numa escala, ficavam em prontidão. O que seria de prontidão? Estar em prontidão. Era pronto para sair, mesmo não saindo. Coturno, calça, mochila, capacete de aço e fibra, o teu armamento contigo, prontidão. É o que nós precisamos estar. Precisamos estar apercebidos, porque não sabemos o dia nem a hora. Era o que nos fazia estar de prontidão. Né, Leandrinho? Leandrinho é sargento, não é isso? Está chegando, quase. Sabe muito bem, eu tirei algumas prontidões. E nem sempre a gente saía, porque não havia necessidade, mas de prontidão precisava estar. Então precisamos estar apercebidos. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e os que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias. Vieram, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Essa entonação é de propósito. Eu queria falar um Senhor como eu acho que foi. Porque não foi um Senhor, Senhor. Pensa num desespero. Sabe por quê, amado? Eu penso que quem escolhe o Senhor, quem viu o Senhor, quem anda com Ele, quem quer fazer a vontade dEle, quem se encontra, se reúne de manhã, quer fazer a vontade do Pai. Entende que Jesus tem uma promessa para nós, que Ele prometeu, que Ele pagou um preço, que tudo que Jesus viveu foi por nossa conta, e a gente reconhece. Queremos ser discípulos dEle, seguidor dEle. E chega num determinado momento que você perdeu, a esperança se foi. Pensa numa palavra que eu gosto, esperança. Me levantou muitas vezes, porque quando eu olhava para algumas situações assim, que eu falava, puxa, está tão difícil, parece que não tem saída, o Senhor me mostrava, cara, eu sou esperança. Nele há esperança. Nele há esperança para você, para aquilo que você almeja, para aquilo que você deseja, para aquilo que você ora. Mas aí é a questão do Senhor. Eu penso que foi um Senhor mais ou menos assim: Senhor! Desculpa, mas ajuda para acordar. Não sei se você já viveu num momento assim de desespero, mas só em pensar, meu coração aperta. Porque teve outras situações que não foram tão graves que eu já, Senhor, meu Deus, me ajuda, me socorre. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Interessante que houve uma resposta para aquele que gritou: a tua esperança se foi, mas a resposta, ela existe. Em verdade vos digo que não vos conheço. Aí tem uma palavrinha aqui. Que palavra é essa que está aqui? Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o teu Senhor.
Esse é um cuidado, amados, que precisamos ter. Ó, falar de novo, a gente não está falando aqui de pecados que eu sei que você rejeita de pronto. Rejeita de imediato. Rejeita, assim, com força. E até luta para isso, né, também. Eu creio que, às vezes, normalmente é assim, a palavra também recomenda dessa forma. O que realmente, normalmente, que faz a gente tropeçar são coisas pequenas. Ninguém tropeça num caminhão, num carro. Pô, tropecei aqui, caí. Normalmente tropeçamos em pequenas coisas. E cabe esse cuidado. Ali está dizendo, vigiai. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você, dentro desse contexto, avaliasse a tua vida, assim como eu tenho buscado avaliar a minha. De que eu preciso vigiar? A gente fala no texto lá de Mateus, onde a gente estava, diz que Jesus chamou os discípulos para vigiar. O Senhor, amados, não sei, não se escandaliza comigo não, mas o Senhor foi tentado. Às vezes a gente considera, parece que porque é Jesus, passou tranquilo. Foi de boa. Não foi não, amados. Foi difícil para Jesus. Suou sangue, Não é mole não. Sabe que Jesus foi tentado? Uma das coisas que Jesus foi tentado? Pensa, lá no deserto, 40 dias sem comer. Qual foi a proposta do diabo para ele? 40 dias. Às vezes tem gente que não consegue nem jejuar. Basta falar que não consegue. Um dia, meu Deus, não consigo. Imagina, Jesus 40 dias com fome. Homem. 40 dias. O que foi proposto? Comida. Está com fome? Faça com que essas pedras transformem-se em pão. Isso é uma tentação, amados. Talvez você não considere, mas é uma coisa que talvez você tenha que vigiar. Na comida, vigia, para você não satisfazer as suas próprias vontades e além daquilo que você deve. Talvez caiba, mas a verdade é, quando Jesus falou acerca de estar vigiando, ele diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não se converte. Você tem que estar constantemente sujeito ao Espírito Santo para você vencer aquilo que é proposto. Aquilo que muitas vezes você, por causa da necessidade, se apresenta. Por causa da circunstância, se apresenta. Mas nós precisamos ser conduzidos pela palavra. Seguindo aqui na questão de Jesus com Pedro, que para mim tomei ele como referência, ainda que todos os discípulos disseram amém, quando Pedro falou, não, estou aqui, vou contigo até a morte. Quando eu falei aqui sobre a gente estar, às vezes, convictamente enganado, Pedro, para mim, é um exemplo de estar convictamente enganado. Por quê? Porque ele falou daquilo que ele não tinha conhecimento. Jesus falou, Pedro, vai ser desse jeito. Por quê? Porque está escrito. Está escrito. Quando que estava escrito? Lá atrás. Há muitos anos. Assim como nós esperamos a vinda do Senhor, ou a volta dele. Quantos podem dizer assim, Maranata? O Senhor virá. Ele virá. Só que, da mesma forma como como está o nosso procedimento acerca desse tempo? Como está a nossa vida? É uma espera. Estamos aguardando. Mas a palavra precisa se cumprir. Tem coisas que a gente, às vezes, quer orar e a palavra está dizendo que vai ser desse jeito. Precisamos orar sim, amados. Precisamos vigiar e orar. Para que nós não cedamos
há caminhos que parecem ser bom, aquilo que é proposto a nós, aquilo que olhamos e falamos, pô, isso aqui é bom, e até se parece com a vontade de Deus. É fácil dizer amém quando o Senhor está ali e parece que é coerente dizer, porque é o que eu quero. Dizer, Senhor, morro contigo. Talvez seja essa a nossa declaração. Por fé, eu quero morrer pelo Senhor sempre. Mas o que levou Pedro a declarar essas coisas? O que Pedro estava vendo que não estava escrito. Baseado em que Pedro estava falando? Eu vou dizer o que eu penso acerca, até para terminar, acerca da decisão, da escolha de Pedro. Pedro, na verdade, estava disposto a morrer. Mas não da forma que Jesus chamou ele para morrer. Pedro se dispôs a morrer lutando. Diz que naquele momento que Jesus estava sendo traído por Judas, e que chegou lá todo aquele povo atrás de Jesus, diz que Pedro sacou da espada e arrancou a orelha do servo lá, do sumo sacerdote. Arrancou a orelha de Malco. Isso é uma atitude de quem quer morrer. Porque pensa, reagir contra uma autoridade. Autoridade mesmo, o topo da autoridade. Está disposto a morrer, sim ou não? Porque ele não ia, de repente, nem ver de onde veio. Mas poderia, porque foi o que o Senhor declarou. Quem se levanta pela espada vai morrer como? Morrer por ela. É palavra. Então, eu penso que isso deve nos levar a refletir também. Também. Por quê? Para a gente não lutar segundo aquilo que a gente pensa, segundo as nossas convicções, segundo o que eu quero ou segundo o que eu acho. Eu preciso fazer segundo o que está escrito. Amados, em nome de Jesus. Se você está sentado, aí julga que vai alcançar por aquilo que você acha, ou até pelo caminho que você está fazendo, não é. Tem que ser pela palavra. Tem que ser pelo que está escrito, pelo que o Senhor falou. E eu sei que tem palavras ditas pelo Senhor, a nosso respeito, pelo que está escrito e por algo que Ele falou pessoal contigo. Não anda, não faz, não é esse o caminho. Eu tenho convicção no meu coração de que tem coisas que o Senhor pede para alguns que não é para outro. Eu creio. Eu creio que tem para, vou botar aqui, para algumas irmãs o Senhor fala assim, eu não quero você de calça. É religiosidade isso? Não. Mas o Senhor tem que querer, tem vontade. Deus tem vontade própria acerca da tua vida. Não anda nesse caminho, não faz desse jeito, não vai a tal lugar, não se entrega aqui, não trata desse jeito, não fala isso. É o nosso relacionamento com Deus, amados. É individual também. O que você tem ouvido? Tem que ser o suficiente para fazer você tomar decisão e andar naquilo que Ele estabeleceu. Pedro disse que não negaria. Jesus replicou, falou, hoje mesmo você vai me trair, vai me negar. Nós precisamos estar atentos. Se Pedro tivesse ouvido a palavra, no mínimo, eu penso que ficaria xoxo, triste, né? Faria a viola aqui no saco e vou com cuidado. Não. Ele falou de algo que, na verdade, ele não poderia andar, porque o Senhor conhece o coração dos homens. A palavra fala que enganoso é o coração do homem, desesperadamente, porque corrupto, mais do que todas as coisas. Eu creio que nós precisamos guardar
essa palavra. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. O versículo 54 diz: como, pois, se cumpririam as Escrituras? Segundo assim, deve suceder. Precisamos vigiar, amados. Compreende o que eu digo ou não? Sim ou não? Você não está atento. Negligência, indolência é o suficiente para te levar, para me levar a uma calamidade destrutiva, repentina, como eu penso que foi lá na vida daquelas 5 virgens. Todas virgens, toda separada, entretanto, faltou algo. Amém?